boa tarde. Hoje é o Dia Mundial do Refugiado. O Brasil tem cerca de 70 mil reconhecidos de acordo com o Ministério da Justiça. É o segundo país do mundo que mais recebe quem vem de fora nessas condições. No entanto, as dificuldades enfrentadas por eles vão desde aprender o idioma até a inserção no mercado de trabalho. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a situação dos refugiados no Brasil. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Em visita ao Amazonas, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma que o Ministério Público Federal será reestruturado para enfrentar crimes na região. Superior Tribunal de Justiça confirma a suspensão de show no município de Cachoeira Alta, em Goiás. E ainda, ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, completa 20 anos na Suprema Corte. A Polícia Federal fará uma perícia na embarcação em que estavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. O barco foi encontrado no Amazonas, a 20 metros de profundidade. De acordo com a polícia, a lancha foi localizada com 6 sacos de areia para impedir a flutuação. Foram encontrados também um motor e 4 tambores que eram de propriedade do Bruno Pereira. O local foi indicado por Jefferson Lima, preso no último sábado, e a polícia levou cerca de 5 horas para encontrar a embarcação. No dia 9 de junho, a Justiça já havia decretado a prisão temporária dos irmãos Amarildo e Ozenei Oliveira. Amarildo confessou os assassinatos. O delegado que cuida do caso, Alex Pérez Timóteo, informou que Jefferson tem participação direta no caso, desde a emboscada até a ocultação dos corpos. De acordo com as provas e os depoimentos colhidos até o momento, ele estava na cena do crime e participou ativamente do duplo homicídio. As investigações serão acompanhadas pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, que instaurou um processo interno para fiscalizar a apuração. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a comitiva do Ministério Público Federal participaram nesse domingo de uma rodada de reuniões em Tabatinga, no Amazonas. O Procurador-Geral da República anunciou que o Ministério Público Federal será reestruturado para enfrentar os crimes na região. A comitiva com representantes da administração superior do MPF se reuniu com lideranças indígenas, procuradores da República do Estado, além de autoridades estaduais e federais com atuação na região e responsáveis pela investigação do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, prestou solidariedade às famílias das vítimas e defendeu a união das instituições para evitar novos crimes. Aras anunciou que fará reestruturações no MPF e também se comprometeu a realizar a interlocução com o Ministério da Defesa e discutir a possibilidade da edição do decreto que autorize garantia da lei e da ordem para o Vale do Javari, ainda que de forma temporária, a reforçar a presença das forças policiais no local. Na nossa reestruturação, nós já destinamos, desde o mês de maio último, 30 novos ofícios para a Amazônia. 30 novos ofícios significa mais 30 procuradores da República trabalhando em toda a Amazônia, num contexto de exclusividade, em 10 deles com exclusividade para matéria ambiental e indígena. Dessa forma, a nossa reestruturação institucional, ela vem sendo feita com visitas a todos os estados. Nós já visitamos aproximadamente 12 unidades da federação em todo o Brasil e essa visita, lamentavelmente, veio nessa hora trágica. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou o arquivamento de investigação contra o deputado federal Ricardo Barros. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A investigação no Supremo Tribunal Federal foi aberta com base no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia do Senado Federal, assinada pelos senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros. A CPI da Covid apontou o envolvimento do parlamentar com a suposta prática do crime de advocacia administrativa.
que consiste em patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo-se das funções que exerce. O deputado teria atuado em favor de empresas privadas durante a pandemia. Um dos casos relatados foi uma possível negociação para a compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde, que acabou não ocorrendo. A Procuradoria-Geral da República declarou não existir provas suficientes para a abertura de um inquérito contra o deputado e, com isso, pediu o arquivamento do procedimento. Para a ministra Rosa Weber, uma vez que a PGR afirma inexistir base para o oferecimento da denúncia contra o parlamentar, o pedido deve ser acolhido. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, reforçou o convite ao representante das Forças Armadas, general Eber Garcia Portela, para a reunião da Comissão de Transparência das Eleições, que acontece hoje, às 15h. O grupo foi criado para realizar discussões técnicas e garantir o diálogo interinstitucional sobre o processo eleitoral. O ministro Edson Fachin ele ressaltou ainda a importante atuação das Forças Armadas na cooperação logística e operacional, como tem acontecido ao longo dos últimos anos. O convite foi refeito em uma resposta ao ofício número 15.171, em que o Ministério da Defesa solicitou um encontro entre as equipes técnicas do Tribunal Superior Eleitoral e das Forças Armadas. Veja a seguir no próximo bloco, no Dia Mundial do Refugiado, vamos falar sobre a situação dos imigrados que vivem no Brasil. Os detalhes em instantes, voltamos já. Este ano a TV Justiça completa 20 anos no ar. Um canal que veio trazer transparência às atividades da justiça, aos temas jurídicos, para todos, não só aos operadores do direito, mas à sociedade geral, que tem interesse e pode assim ter acesso como a justiça é aplicada, quais são as discussões acerca de temas jurídicos importantes. O Brasil é o segundo país do mundo que mais acolhe refugiados, perde apenas para a Suécia. A maioria dos que vivem aqui contam que deixaram a terra natal para fugir da fome. Uma lei de 1997 estabelece as normas para que a pessoa seja aceita no país como refugiada. O Brasil tem cerca de 60 mil refugiados reconhecidos, de acordo com o Ministério da Justiça. A maioria veio da Venezuela. Joselyn está entre eles. A venezuelana deixou tudo para trás e veio para o Brasil com o marido e 2 filhas, porque depois da pandemia o salário do casal não dava para garantir a alimentação das crianças. Agora a família está em um abrigo onde são oferecidas todas as refeições. Joselyn conta que não pensa em voltar para a terra natal. Sonha em ver as filhas na escola. Quero que estudiem, Quiero darle lo mejor que pueda. Yo vine, mi meta es trabajar, darle lo mejor, una casa, estar estable, una estabilidad. No abrigo é preciso ajudar a manter a organização do espaço. Há uma equipe que auxilia na busca por emprego e encaminha os refugiados para entrevistas. Ângeles também é venezuelana e buscou o Brasil porque não queria mais passar fome. A veces no teníamos comida suficiente para toda nuestra familia y la prioridad de nosotros eran las crianzas, los niños. Así los padres, mi esposo, yo, otra familia no comiéramos, le dábamos la comida a los niños primero. Em 1997 foi criado o Estatuto do Refugiado. A lei brasileira define que serão reconhecidas em situação de refúgio as pessoas que se sentirem perseguidas por causa da raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Também é considerado refugiado quem é obrigado a deixar o país de nacionalidade devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. Apesar de ter havido uma queda nos pedidos de refúgio entre 2020 e 2021, pesquisas apontam que o Brasil é o segundo país do mundo que mais apoia e acolhe refugiados. Perde apenas para a Suécia.
As dificuldades dos refugiados são muitas. Vão desde aprender um novo idioma até a inserção no mercado de trabalho. Eles têm acesso às políticas públicas comuns, algumas pelo menos, em igualdade de condições. Então, por exemplo, a saúde, a escola para as crianças, esses espaços estão disponíveis tanto para brasileiros e brasileiras quanto migrantes, refugiados e refugiadas. Porém, essas pessoas precisam de políticas específicas também. A capacitação, por exemplo, para o trabalho aqui no país. O ensino do idioma português, a possibilidade de fazerem curso de português com um apoio integral a esses cursos. Bom, e para repercutir essas e outras questões, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Inês Lopes. Olá, Inês, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada. Bom, a irmã Rosita falou agora no finalzinho da entrevista, né, que essas pessoas precisam de políticas públicas específicas. Eu queria saber a sua avaliação, se você acha que, de fato, nós temos lacunas ainda no que se refere a direitos e garantias, e qual é a diferença também dos migrantes e dos refugiados. São condições jurídicas diferentes, né? Sim, boa tarde mais uma vez. Os migrantes se diferenciam dos refugiados em razão da questão voluntária, né? Normalmente, o migrante escolhe um país de destino por um interesse particular, seja em busca de novas oportunidades de trabalho, realizar um curso no exterior, reunião familiar de um irmão, de um parente que esteja lá e outras oportunidades de vida. Como foi colocado, o refugiado não. E não basta ter uma lei de proteção ou de acolhimento da pessoa refugiada, mas é necessário ter políticas públicas de acolhimento dessas pessoas para que a gente possa promover uma integração social das pessoas refugiadas, porque essas não têm opção de retorno, né? Um dos problemas que enfrentam as pessoas refugiadas é que elas não têm a possibilidade de regressar ao seu país de origem. Como apresentado na reportagem com relação à Venezuela, que passa por uma crise institucional, e o Brasil acolhe, dentro dessa grave, generalizada violação de direitos humanos, o fato de as pessoas não terem acesso a bens básicos como alimentação, escola e oportunidades de emprego. Isso é uma forma generalizada de violação dos direitos humanos, mas é necessário você ter uma política de integração. A língua pode ser uma barreira para acolhimento de refugiados, apesar da proximidade entre espanhol e português, muitas vezes a pessoa precisa da dominação do idioma para que ela possa estar dentro de um trabalho, mas pensamos, por exemplo, em outras nacionalidades, como nós acolhemos sírios e haitianos, que precisam do português para que consigam ter oportunidades de trabalho. Além disso, é necessário esse mapeamento de refugiados com uma política efetiva de integração, levantando as barreiras, dentre elas a questão da língua, e também outros tipos de problema, por exemplo, capacitação para certas atividades que são necessárias dentro do sistema brasileiro, né? Então, que tipo de trabalho é necessário, que tipo de capacitação é necessária para esses refugiados, para que eles possam ser integrados ao mercado de trabalho e uma integração social à comunidade brasileira. Professora, em linhas gerais, é um processo burocrático conseguir essa documentação legal? Eu me refiro ao refugiado aqui no Brasil? Todo o processo, em certo grau, é burocrático. A grande questão é que o refugiado ele goza de uma proteção especial com fundamento na Convenção das Nações Unidas para Refugiados de 1951 e seu protocolo. Então, muitas vezes, o refugiado ele tem dificuldade de encontrar documentos, né? Então, muitas vezes, a gente abre algumas exceções na regularização da sua condição de refugiado, cada caso é analisado individualmente, claro que sempre tendo a preocupação da reunião familiar, né? Se você acolhe uma pessoa, membro de uma família, os demais integrantes, mulher e filhos, também são acolhidos por essa política. Então, nesse sentido, o Brasil, por exemplo, com relação à Ucrânia agora, né? A gente tem um conflito armado, né? Dentro da Ucrânia, há uma massa
imensa de refugiados, né, saindo da Ucrânia justamente por causa desse grave temor, né, de proteger mulheres e filhos em tempos de guerra, desses conflitos armados, e o Brasil estabeleceu uma portaria para acolhimento desses ucranianos. Então, nessas normas, normalmente a gente cria um canal que facilita esse acolhimento, primeiro uma recepção, né, no acolhimento humanitário, e depois analisar caso a caso para ver se é concessão como refugiado ou não. Doutora Então, Inês. então, nesse sentido, a gente conhece algumas situações que permitem a possibilidade ou de acolhimento como refugiado, ou um acolhimento humanitário inicial, para que essas pessoas tenham o direito de ir para um país onde o seu Estado nacional não consegue dar as necessidades básicas para a vida, né, para o dia a dia da nossa vida. É claro que cada caso é um caso, né? Eu falei assim do processo burocrático, mas é porque às vezes aquela pessoa precisa juntar toda a documentação, não consegue, mas precisa ser um processo criterioso, sim. Eu tenho certeza que todos os atores envolvidos têm muito cuidado, né, na análise de cada caso particular. E hoje eu chamo a atenção para a gente finalizar para essa importância da reflexão, né, do papel de todos nós, como cidadão, como sociedade, de apoiar essas pessoas que precisam de ajuda, né? Professora Inês, infelizmente o tempo é curto. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Isso aí rende um programa inteiro, viu? Porque tem assunto ainda, muita coisa para a gente falar, né, doutora? Fica para a próxima. Muitíssimo obrigada e boa tarde. Obrigada, boa tarde. E você vai ver a seguir no próximo bloco, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, completa 20 anos na Suprema Corte. Os detalhes, daqui a pouquinho voltamos já. A TV Justiça é essencial para a sociedade, pois trata de assuntos como direitos e deveres do cidadão, de forma simplificada, tornando mais democrático um assunto muito importante, que antes era acessível a apenas algumas pessoas e passou a ser mais acessível através da TV Justiça. A TV Justiça também é fundamental para nós, profissionais do direito, por sempre trazer temas atuais, ajudando o profissional do direito a se manter sempre atualizado e atento às novas discussões no mundo jurídico. O presidente do Superior Tribunal de Justiça confirmou a suspensão de show da banda Barões da Pisadinha e do cantor Leonardo em Goiás. O ministro Humberto Martins confirmou decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, concluindo que há risco de efetivo prejuízo aos cofres públicos e suspendeu a realização de um festival junino no município de Cachoeira Alta, em Goiás, com o show da banda Barões da Pisadinha e do cantor Leonardo. De acordo com o presidente do STJ, a suspensão do evento é necessária como medida de cautela devido ao custo de cerca de R$1,5 milhão para a realização, no contexto de um município pequeno e com serviços públicos precários. A decisão do Tribunal Goiano, que suspendeu os contratos firmados para a promoção do festival, atendeu a agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual após o juízo de primeiro grau indeferir a liminar. Segundo o Ministério Público, o município possui graves problemas na oferta de serviços públicos essenciais. No pedido de suspensão de liminar direcionado ao STJ, o município alegou que tem condições financeiras suficientes para proceder às contratações do festival. Argumentou ainda que os valores cobrados pelos artistas estão dentro da média praticada em outros municípios. O ministro Humberto Martins lembrou decisões recentes proferidas pela presidência do STJ, no sentido de que é legítimo o Ministério Público buscar a suspensão judicial de ato que comprometa a moralidade e eficiência administrativa. O ministro afirmou também que casos shows suspensos pela liminar de segundo grau tenham sido custeados com recursos privados, cabe ao município apresentar a comprovação ao Tribunal de Justiça de Goiás e cientificar a presidência do STJ. O ministro Gilmar Mendes completa hoje 20 anos no Supremo Tribunal Federal. Um magistrado de notório conhecimento jurídico que defende sem medo de polêmicas os direitos fundamentais e a implantação de políticas públicas para os menos favorecidos.
Natural de Diamantino, no Mato Grosso, Gilmar Mendes formou-se em Direito na Universidade de Brasília. Mas antes mesmo de concluir a graduação, Gilmar Mendes foi aprovado no concurso para cargo oficial de chancelaria e atuou no Brasil e na Alemanha, onde fez mestrado e doutorado. O ministro tem mais de 20 livros publicados. Na carreira jurídica está a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. O ministro saiu da AGU para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no dia 20 de junho de 2002, indicado pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. 6 anos depois de se tornar ministro do STF, Gilmar Mendes comandou a maior corte do país. O ministro Gilmar Mendes exerceu importantes cargos na administração pública federal, entre os quais o de subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, o de ministro de Estado, advogado-geral da União, ocasião em que defendeu perante o Supremo Tribunal Federal importantes políticas públicas. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento de temas relevantes do direito. O ministro Gilmar Mendes é conhecido por ter notável saber jurídico, pulso firme e não ter medo de polêmicas, um defensor dos direitos fundamentais. Nesses 20 anos no Supremo Tribunal Federal, foi relator de processos importantes, como, por exemplo, os ligados à Lava Jato e as questões que aproximam o judiciário à população, como a criação de juizados especiais. Outro tema de interesse e preocupação do ministro é o sistema prisional brasileiro. Sobre o assunto, o decano convocou várias audiências públicas com especialistas em segurança pública, com a sociedade e com operadores do direito para encontrar soluções para a superlotação das prisões e a substituição da pena em regime semiaberto por prisão domiciliar, quando o Estado não oferecer vaga no sistema prisional. Execução penal no Brasil talvez seja uma das áreas em que a realidade mais se distancia da letra da lei. Ao presidir a Suprema Corte e o Conselho Nacional de Justiça entre 2008 e 2010, Gilmar Mendes realizou mutirões carcerários. Em 1 ano e meio de trabalho, mais de 22 mil presos que estavam em prisão provisória com prazos vencidos foram libertados. Durante a gestão de Gilmar Mendes, foi implantado ainda o projeto Começar de Novo, para garantir os direitos humanos e a ressocialização de presos. Quando um ex-detento consegue um emprego decente, é muito provável que ele não repita o erro. Isso é bom para ele, para quem emprega e para toda a sociedade. Entre as decisões mais recentes e de grande impacto na sociedade, foi reconhecer a constitucionalidade de um decreto estadual que proibiu, em caráter excepcional, a realização de cultos, missas e outras cerimônias religiosas de forma presencial durante a pandemia. A decisão de Gilmar Mendes foi acompanhada pela maioria dos ministros da Corte. Para ele, a proibição não feriu a liberdade de crença, mas era necessária para minimizar a crise sanitária. Todas as vezes em que ao longo desses anos o Supremo Tribunal se dividiu, a posição dele sempre revelou uma opção pelo direito enquanto ciência. Mas não se trata de um diplomata, mas também não se trata apenas de um notável jurista. Trata-se de um cientista do direito, na mais legítima acepção da palavra. E é com essa característica que ele aparece hoje aos olhos do país. Outra decisão de grande alcance foi a que determinou que o governo federal implemente, a partir deste ano, o Programa de Renda Básica de Cidadania para a população em situação de pobreza e extrema pobreza. O julgamento foi em plenário virtual. Os ministros acompanharam a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu acredito firmemente, como acreditava quando cheguei aqui, que o tribunal tem um grande papel na democracia brasileira, a ideia de uma certa contenção e de arbitragem de excessos no âmbito dos poderes, na construção de direitos fundamentais, na definição de direitos, na ampliação de determinadas políticas públicas. Acho que o tribunal aprimorou-se bastante nesse período.
Uma trajetória de fato brilhante. Parabéns ao ministro Gilmar Mendes, nosso decano do Supremo Tribunal Federal. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês, uma excelente semana para todos nós. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.